Bom dia, meus alunos, bom dia a todos. Quase boa tarde nesse sábado chuvoso, né? Fique Que Marlove, coisa, que coisa maravilhosa te rever, meu professor amado. minha aluna querida, Você, sinto saudade de você, eu falo sou por sua você. puxa-saco, porque eu estava morrendo de saudade. Eu quero aula contigo, aí você abandonou a nossa turma e não quer saber mais da gente, né? Sem graça. Jamais. Estou esperando vocês já concluintes, vocês já acabaram a radiologia tradicional nas TRs, a gente vai ter uma turma nova de TC agora em agosto. Estou esperando todos vocês que já estagiaram, dividiram comigo essas experiências de estágio em grupo no privado. Lembra? Professor, tá difícil aqui. Lembro. Segue, porque o caminho é esse. Se está difícil, você está no caminho correto, porque eu não conheço nenhum caminho fácil que seja rentável, estou sendo muito honesto, falando enquanto professor. Como é que você está, Marlove? Eu estou bem, finalizei a radiologia, como você sabe, só estou terminando os simpósios que eu dormi na pista, aí estou fazendo os simpósios, eles são maravilhosos, e daqui a pouco a gente está pegando a carteirinha de técnico, e se Deus quiser, pretendo estar na área, né? Então, vem aqui conversar presencialmente comigo. Alguns dias da semana aqui a gente pode resolver algumas pendências, tá? Não deixe o CNI de lado. Estou vendo que eu tenho Tá outras bom. pessoas conhecidas, turmas ativas comigo. Muito obrigado. Vocês sabem que eu prefiro o presencial. A gente consegue uma troca grande. Agradeço você, Marlove, por estar falando comigo aqui online, que a gente se sente cada vez mais em casa, né? Que o CNIB, ele, graças a Deus, é muito acolhedor, tem um nome muito forte no mercado. E eu quero que vocês estejam com a gente aqui sempre, em todas as especializações, extensões, mesmo que seja online, presencial, nós contamos com vocês. Quem mais é meu aí da semana que está aí com a câmera fechada, porque Ah, quem é que está aqui também? Já com ciúme, né? Com um monte de gente aí dizendo que se abandonou. E aí a gente fica com ciúme, mas a gente também compartilha do professor, porque é um professor muito bom, realmente. Monique, né, Monique Monique? Rosa. Família Rosas, né, Monique? Família Rosas. Exatamente, família Rosas presente. Graças a Deus, muito Família obrigado. Loves presente. Hoje só tem amor e rosas. É isso aí. Marlove, é que você não entendeu? Vou explicar para você Ah, rapidinho enquanto está organizando. É porque ah. quem faz a radiologia somos eu, meu irmão e meu primo, por isso a família Rosas. Que Então, chique. a gente está fazendo os três juntos e a gente já está pedindo para poder já inscrever a gente no TC, mas ainda não deixaram não, porque a gente não passou do estágio. Eu já passei o Precisa estágio, participar. agora só preciso fazer tomografia com o professor amado, sou fã dele, do Eduardo, né? E vou fazer tomografia. Vai, então qualquer coisa a gente vai se encontrar na sala de aula. A partir de 12 de Ok. agosto, nós já estaremos. Um abraço. Eu tenho uma turma começando, tá? Abraço. Para vocês, 12 de agosto, para quem já está formado em radiologia geral, que quer fazer extensão, quer poder estagiar em tomografia computadorizada. Estarei aqui presencialmente a partir das terças-feiras. Então, eu espero vocês às terças-feiras para que nós possamos conversar, compartilhar experiências, que nenhum saber é construído sozinho, nem com um professor falando sozinho, né? A gente tem que entender que a gente constrói saberes a partir desses momentos, né? Pedir para o Alex me ajudar, não sei se a tela já está compartilhada. Alex, como é que está a história aqui? Já está? Então, vou falar sobre coisas importantes, na verdade, sobre a anamnese, que acaba trazendo um pouquinho do tópico de humanização de atendimento, que a gente não consegue deixar de falar, que não precisa ser enfadonho, não precisa ser extenso, mas lembrar que aquele paciente ali faz parte da vida de alguém com muita atividade, com muito amor, né? A gente precisa tocar nessas palavras, nesses pontos, porque nós estamos lidando com vidas e nós precisamos, enquanto profissionais de saúde, sempre provocar encantamento, tá? Principalmente esse toque vai para você, meu aluno. Meu aluno presencial escuta, eu sou repetitivo, eu falo isso, eu faço disso de uma fórmula, né, melhor dizendo, para que nós consigamos sempre o nosso primeiro emprego, que depois do primeiro emprego, que você já for reconhecido no mercado, né, você já vai estar lá top para poder desbravar outros momentos, outras redes, outros empregadores, outras chefias. Mas isso começa
Por onde? Começa pelo estágio, começa pelo seu destaque em estágio, quando você é aquele excelente estagiário e você tem como mostrar que você é humano. Essa oportunidade se encontra onde? Onde é que se dá essa oportunidade, que é uma porta importante no seu atendimento, tá? A gente tem o posicionamento, sendo em qualquer um dos ambientes da radiologia, que é onde você fala ali bem pertinho do seu paciente, você pode atender com uma voz mais calma, perguntar as limitações, né? Esse já é um caminho para que você mostre o quanto você é eficaz e bom profissional de saúde. Lembrando que nós fazemos parte de uma equipe multidisciplinar, tá? Então, a anamnese, que é o tema que a gente está conversando agora, que eu falo sempre em todas as minhas aulas, independente do protocolo, independente de qual assunto a ser tratado, nós sempre tocamos nesse assunto. Na questão da humanização, nós estamos lidando com partes, né? Por exemplo, aqui, o seu cotovelo é assim, assim. Não. Trate o paciente com respeito, respeite os limites dele, os limites dos movimentos, que vai funcionar perfeitamente durante o seu atendimento. Você vai ser elogiado, você vai ser empregado, aproveitado, e vai funcionar muito bem esse investimento, que é um curso de radiologia na sua vida. Amém, né? Amém. Faço isso em sala de aula, vou fazer aqui também. E vamos falar de uma coisa muito importante para todos nós, principalmente para o paciente. Para nós, por quê? Porque nós precisamos conhecer aquele paciente em pouco tempo para que a gente consiga transmitir ao nosso radiologista, as pessoas que vão laudar, né? É um médico que não conhece aquele paciente. E nós, da radiologia, que somos os olhos desse médico, precisamos, fazer exatamente esse protocolo, que é atender muito bem e conversar sobre esse histórico desse paciente. Isso se chama o quê? Anamnese. A tela já está compartilhada, se eu não me engano, o Alex colocou para mim. A gente tem essa introdução, ele está fazendo sinal aqui para mim de que compartilhou, sim. O termo anamnese vem do grego, só para a gente entender essa etiologia, esse processo de formação de palavras que a língua portuguesa nos permite, as demais também, né? Dá a entender o significado que ana é trazer de novo, e mnesis, memória. Então, a gente tem que resgatar essa memória desse paciente para que a gente entenda como isso tudo começou, há quanto tempo, com quantos anos, se tem dor, se tem os sinais flogísticos, se tem rubor, se tem calor, tudo para que a gente possa enviar essas informações de forma escrita, porque o radiologista poucas vezes tem contato com aquele paciente que nós estamos atendendo, para que ele consiga construir um laudo perfeito, né, a partir das informações que nós estamos trazendo de forma escrita, juntando com as imagens radiológicas para que ele possa fechar aquele laudo, que a gente tenha sucesso nesse tratamento desse paciente, tá? O importante do nosso trabalho é que o nosso paciente ele tenha sucesso, cura dessa questão que nós estamos tratando. Então, a anamnese ela é super importante por isso. Todos nós, quem já foi a uma equipe de serviço médico, nós já tivemos atendimentos de várias formas, temos o que falar de positivo e negativo. Olha, eu fui num ambiente Y, fui muito bem tratado, só vou naquela pessoa, ou não volto mais. Isso é verdade, isso é uma aula, a aula tem que ser real. Né? Ah, não vou mais naquele ambiente, jamais vou voltar ali, fui maltratado, minha mãe não foi bem atendida. E qual empregador quer que você trabalhe? No ambiente que todo mundo seja muito top, muito 10, né? A linguagem está bem coloquial para que a gente consiga entender minha linguagem de sala de aula. Quem me conhece sabe que eu sou a mesma pessoa, tanto online, mas prefiro vocês em sala de aula porque aqui eu estou falando sozinho. Né? Eu dou um exemplo aqui, vocês levantam o braço, professor, minha mãe foi atendida assim, assim, não volto mais lá. Porque provavelmente esse profissional não foi do CENIB, né? Fiz meu comercial. Então, meus alunos, vamos prestar atenção no que eu tenho para falar de principais etapas da anamnese para vocês. Identificação desse paciente, tá? Com relação à anamnese, onde eu não tenho uma pulseira de identificação que é universal no braço direito, tá? Se for um atendimento hospitalar ou em alguma unidade que identifique o paciente por pulseira e por risco, grau de risco, que já vai ficar no meu membro superior esquerdo,
Volto a lembrar a vocês que a pulseira de identificação é universalmente do lado direito. Se esse paciente já vem identificado em punho, eu já tenho uma facilidade de identificar nome, idade, data de nascimento e pelo menos o nome da mãe, tá? Isso já me ajuda a eu não ter problemas de identificação, de troca de exame, de alguma coisa que possa acontecer futuramente em função de não ter conferido exatamente o nome e idade, como eu já falei isso para vocês agora, né? Então, um dos principais pontos, tá, dessa etapa, identificação desse paciente. Está direitinho escrito aqui para você que nessa etapa serão coletadas informações como nome, idade, profissão, naturalidade, procedência, né? Nome social, tudo que tiver atrelado a esse paciente para que a gente não tenha problemas com a identificação destas imagens. Nós produzimos muitas imagens por dia, nós atendemos muitos pacientes por dia. Então, cada paciente tem que ter a sua caixa de imagem no Pax, conforme o meu colega anterior e explicou para vocês que eu ouvi, que eu estava ali no cantinho, tá? Outro ponto principal, queixa principal, tá? Motivo pelo qual esse paciente está fazendo esse exame, tá? Nessa fase do processo, pergunta-se ao paciente sobre o principal motivo para a realização deste exame. História da doença atual é o próximo tópico. Nessa etapa, faça um apanhado dos eventos semiológicos relacionados à queixa principal e é comum esse questionamento de quando começou os sinais sintomatológicos, seus padrões, duração, comportamento, se tem muita dor, se é esporádico, né? Por que nós estamos investigando essa história. Temos também a história de doença pregressa. Se já fez cirurgia, né? A gente retoma esse histórico para saber quais doenças ele já teve, se ele já não tem algumas partes do organismo, se já teve alguma cirurgia radical, se já foi retirado algum órgão, para que a gente consiga ter nesta anamnese cada vez mais pontos específicos e precisos para que a radiologia, para que esse médico, né, o radiologista, tenha um norte perfeito para que ele possa laudar. Se ele tem alergia a contraste, se ele já apresentou alguma das reações adversas, se ele pode fazer isso, se ele é diabético, se ele faz algum tipo de tratamento, como quimioterapia, radioterapia, tudo que seja de forma para que nós saibamos o que já aconteceu com esse paciente, para que a gente tenha um diagnóstico preciso, tá? O que eu tenho mais para falar para vocês? A gente acaba também explorando um pouquinho antecedentes pessoais, familiares e hábitos. Se ele é etilista, se ele é fumante, se houve doença pregressa, se os pais já apresentaram algum tipo de CA, se tem diabetes, hipertensão, que faz parte de uma anamnese completa, tá? Sempre voltando a falar por quê. Quanto mais completa essa anamnese, esse questionário, melhor para que a medicina consiga agir em função da cura, para que a gente consiga, né? Falo para a gente, toda a equipe de saúde é uma equipe multidisciplinar, a gente tem, em qualquer ambiente de saúde que a gente esteja em tratativas, a gente vai ter fisioterapeutas, médicos, enfermagem, técnicos, toda uma equipe que possa dar suporte a essa pessoa para que ela saia dali joinha, joinha, curada. E sempre lembrando que aquela pessoa pode ser alguém da nossa família ou até nós mesmos, né? Então, a gente começa, a partir do momento que a gente faz parte de um ambiente de saúde, a gente fica muito mais crítico na nossa vida para ver, olha, ele não fez isso, ele não fez aquilo, atrasou muito e não justificou. O atraso, ele pode existir, mas o importante é a gente ser humano, sentar no momento da entrevista, olha, senhora, me desculpe, eu tive um paciente que necessitou de um pouquinho mais de atenção, por isso que eu demorei um pouco, mas eu vou iniciar agora o seu exame, nós vamos conversar agora para que eu já consiga colocar a senhora na sala de exame, daqui a pouco eu libero suas imagens e a senhora já vai estar liberada. Preciso de pessoas no mercado que funcionem dessa forma, que deem feedbacks, tá? Que estejam prontos a lidar com o público
solícitos, acompanhando até a porta, ajudando a se posicionar, ajudando a levantar, evitando queda, né? Isso tudo vai fazer de você um profissional diferenciado. Isso tudo a gente dá conta aqui no curso. Eu tenho aqui um laboratório, o meu aluno, a maioria que está aqui, todo mundo foi meu aluno, tenho certeza disso. Nós fazemos tudo que a gente possa representar. Até vocês conduzem pacientes da carteira, colocam na mesa, posicionam. Quem é meu aluno? Quem já fez aí, por favor, interage, porque eu já estou falando muito e sozinho. Vamos lá. Monique. Verdade, verdade. Você traz a vivência, né? Traz a sua vivência para a gente e parece que você coloca a gente dentro desse cenário. Isso dá mais segurança para a gente. Isso é real. Obrigado. É esse feedback que eu preciso. Por quê? Vou continuar sempre fazendo isso, vou criar sempre questões para que vocês se coloquem no ambiente técnico, porque a apostila apenas, falo isso em sala de aula, a apostila apenas não vai formar ninguém, porque eu preciso que você desenvolva o toque, né? Aquele toque avisado, ó, vou posicionar a senhora aqui, preciso que a senhora tire o que a senhora tiver de adorno de metal, tire o cinto, sempre de forma respeitosa, vá atrás do biombo, a senhora coloca o roupão aberto para trás, conforme for melhor para a senhora. É assim que a gente precisa trabalhar e funcionar. Marlov, tivemos experiência só online, alguém mais... Só online. Só Só online, eu né? gostaria, estou com ciúme da Monique, porque eu gostaria de ter feito presencial contigo, mas mesmo fazendo online, foi maravilhoso que você brinca, você ensina muito bem, mostrou o esqueletinho lá, o boneco, deu para a gente saber dos posicionamentos, mesmo não sendo presencial. Mas foi excelente, eu gostaria de ter feito presencial, mas quem sabe... Mas no estágio, eu consegui recapitular tudo que o senhor falou, que o professor Brasil falou, os outros professores. Então, no posicionamento, no estágio, nós conseguimos pegar técnicos maravilhosos no Pedro Ernesto, no Miguel Couto, então nós conseguimos fazer posicionamento, lembrar tudo que você ensinou. E essa amnese que vocês falam é excelente para a gente que está pegando o paciente, ver o que ele tem, chamar. Uma coisa que você falou muito importante, o técnico antigo do Pedro Ernesto, eu já achava muito diferencial. Ele falava assim, Marlov, chama o nome. Aí o paciente chegava, ele, qual a sua idade? Qual é o seu nome todo? Qual é o nome da... Eu falei, para que falar isso? Aí ele falou, não é importante, porque na hora que você pegar um paciente e trocar o exame, aí dá problema. Você tem que saber com quem que você está lidando e saber o nome do paciente para que o exame não seja trocado, entendeu? Mas foi muito bom. Isso é importantíssimo, importantíssimo. Se eu quero que vocês lembrem de mim pro resto da vida, tá? Com relação à identificação do paciente, porque nós somos responsáveis, gravem essa frase, nós somos responsáveis por tudo que acontece no nosso plantão. Então, se eu chego para trabalhar bem, fazendo todos os protocolos existem para isso, para minimizar, pelo menos minimizar qualquer tipo de equívoco. Tá? Se eu cumprir todos os protocolos, eu tenho certeza que eu vou ter só sucesso na minha vida profissional. Tá? Meus alunos, alguma colocação ainda para que eu possa encerrar, que já vai dar quase meio-dia? Isso é importante para a vida de vocês. A anamnese eu quero que fique bem na cabeça de vocês para que a gente não deixe de fazer nenhuma das subopções que ela permite que a gente faça. Tem mais alguém aí? Acho que já foi para o time, né? O pessoal começa a ficar assim, meio tímido, Eduardo, mas uma coisa assim, interessante que você sempre fala para a gente, quando você diz assim, né, a gente verificar por qual motivo o paciente está fazendo aquele exame, né? Então, a gente sempre diz, aponta onde é, né, a situação ali que está acontecendo. E aí, às vezes, chega um pedido de exame, né, como o professor Flávio falou anteriormente, que infelizmente, né, existe esse problema, e aí você acaba verificando que o lado em que está o pedido do exame não é o lado correto que o paciente está se queixando daquele problema. Então, aí, isso também, né, na anamnese, é muito importante a gente ficar atento a esses detalhes,
porque às vezes chega, o médico pode ter algum problema de lateralidade e aí acaba indicando no lado equivocado. E quantas notícias a gente vê, né, de situações de até chegar a uma mesa de cirurgia e abrir o lado errado do paciente. Então, isso é muito importante. A identificação do lado perfeitamente, inclusive em tomografia, a gente tem nos protocolos sempre que identificar a orientação desse paciente, se é head first, né, cabeça primeiro, se é com os pés primeiro. Por isso que o nosso trabalho é fundamental, que nós façamos todos os protocolos corretamente. Essa pressa de fichas, às vezes a gente tem uma demanda grande de exames, beleza, façamos todos os protocolos, dando feedbacks, o senhor é o próximo, a senhora é a próxima, já vou lhe atender. O seu atendimento, muitas vezes até, tira alguma reclamação anterior, porque o seu paciente foi tão bem atendido que ele entende perfeitamente e ele ainda retorna àquela clínica com muita satisfação toda vez que ele precisar. Monique, agradeço a sua participação. Marlove, para você que já está formada, meu amor, venha ser minha aluna aqui na tomografia. Eu quero. Estou morrendo de ciúme da Monique falando de presencial. Monique falando de presencial e eu aqui fiz online, uma coisa excelente, mas eu sinto muito falta das suas aulas, tá bom? E vou fazer ao vivo, né, minha aluna? Uma online ao vivo, com um esqueletinho sentado aqui no colo do professor Eduardo. Gleidson? Não. Abriu e fechou. Professor, sou eu, Gleidson. Ô, Gleidson, boa seja tarde. Bom dia ainda, né? Bom dia. Estou ansioso aí para começar também agora em setembro. Estava aguardando aí. Muito boa palestra. Obrigado. Estaremos juntos presencialmente. Obrigado pela sua presença aqui no simpósio com a gente. Vou encerrando, senhores. Vou passar... Professor Eduardo. Bom dia, o Matheus. Também fui seu aluno da turma 126. Infelizmente, fizemos online. É uma matrícula presencial, mas por causa da pandemia foi online. Muito bom ver o senhor e saber que ainda está aí. Então, vou resolver fazer tomografia com você também. Se você precisar, é só procurar a gente aqui na secretaria que nós resolvemos o que vocês precisarem. Façam as extensões. Eu sempre falo isso para todos os meus alunos. Nós precisamos estar capacitados para qualquer momento, qualquer ambiente. Então, por favor, façam as extensões, tá? Qualquer dúvida, é só nos procurar aqui que nós estamos aqui para atendê-los. Ok, obrigado. Bom dia. Eu que agradeço, tá? Uma boa tarde para todos. Vou passar a palavra para o professor. Boa tarde.